Bom, meus pais eram ambos profissionais universitários. Minha mãe era formada em Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Odontologia e Farmácia de Araraquara, que hoje faz parte da Unesp. E meu pai formado em Ciências Odontológicas na mesma faculdade. Ambos residiam numa cidade pequena do interior de São Paulo, mas bastante rica por ter sido o município maior produtor de café do estado. Pirajuí, fica a 400 quilômetros de São Paulo. Depois de se casar, eles mudaram para São Paulo e eu nasci aqui então em 1952. A minha escolaridade fundamental foi feita no Colégio Santa Catarina, que é um colégio administrado pela mesma ordem do Hospital Santa Catarina. Depois eu fiz o curso científico numa escola pública, o Colégio Plínio Barreto, lá na Moca, onde nós morávamos, e aí em seguida ingressei na faculdade em 1970. Eu resolvi fazer medicina no impulso em torno dos 9 anos de idade, porque eu adorava o meu pediatra, eu achava que ele era um médico excepcional e um exemplo. Então, a partir daí eu comecei a pensar que seria interessante fazer medicina, mas eu sempre tive um interesse muito amplo, tanto em humanidades quanto em ciências. Eu digo que eu poderia ter feito qualquer carreira. E nesse sentido, a escolha pela medicina é adequada, porque é uma carreira que permite diferentes tipos de atividade. Então, na medicina você encontra espaço tanto para os seus interesses científicos, os seus interesses em humanidades, ou seja, é uma carreira que é muito aberta em termos de possibilidades. Então, a partir desse primeiro interesse afetivo, mais do que racional, isso foi se confirmando. Então, ao longo do tempo, eu fui gostando da área científica, embora no colégio eu preferisse física e química e matemática do que biologia, porque era muito chato a forma como biologia era ensinada no colégio. Mas mesmo assim, eu decidi permanecer fiel àquele primeiro desejo de fazer medicina e acho que foi uma escolha acertada. Eu nunca me arrependi da escolha profissional que eu fiz. A Santa Casa, na época que eu prestei o vestibular, como ela era uma escola relativamente nova, ela tinha sido criada em 1963, no bojo da crise dos excedentes. Para quem é mais novo, não sabe o que isso significa. Antigamente, o vestibular, como qualquer outra prova, ele tinha uma nota mínima de aprovação. Então, as pessoas eram aprovadas e, no entanto, não existia vagas para todo mundo que era aprovado. Isso gerava uma quantidade de pessoas consideradas excedentes. Ou seja, elas tinham conhecimento para entrar na faculdade, mas não tinha vaga nos cursos que eram então oferecidos. A partir da criação, então, em 63, da Unicamp, de Botucatu, na Unesp e da Santa Casa, as três são do mesmo ano, de alguma maneira isso veio atender essa demanda pelo curso de medicina que as escolas então existentes não atendiam, não é? Hoje não é esse o problema. São Paulo tem mais escolas de medicina que a Europa, então existe até um excesso de oferta de vagas, embora continue havendo uma procura maior do que as vagas oferecidas. Mas naquele momento esse era um problema importante. Ao mesmo tempo, você estava vivendo a discussão da reforma universitária, né? Final dos anos 60, esse era um tema importantíssimo na universidade brasileira em geral. A reformulação de um modelo que vinha lá do século XVIII e que precisava se atualizar. A Santa Casa já foi criada no modelo novo, porque ela foi criada em 63, ou seja, um modelo baseado em departamentos, um modelo que não tem cátedra, que não tem aquele professor praticamente vitalício no seu cargo. Então ela já tinha essas novidades todas. Então a gente tinha um interesse muito grande pela Santa Casa nesse sentido, de ser uma escola diferente das que já existiam, por um lado. Por outro lado, a proposta pedagógica da Santa Casa também era muito interessante,
porque ela era baseada exatamente nas discussões que estavam sendo feitas no mundo todo de atualização dos currículos médicos e das escolas médicas. Então, aqui na América Latina, o coordenador de recursos humanos da Organização Pan-Americana de Saúde, que era o Juan Garcia, que era um argentino que trabalhava na OPAS lá em Washington, trabalhou muito com as escolas médicas do continente para mudar os currículos. E a principal mudança desse currículo era introduzir nos cursos de medicina, além das disciplinas biológicas e clínicas que todo curso tinha, um conteúdo de ciências sociais em saúde e medicina social, que a maior parte dos cursos antigos não tinha, ou tinha muito pouco, e um conteúdo de psicologia médica e psiquiatria, que também a maior parte dos cursos não tinha. E a ideia era dar uma formação para o médico que complementasse todas essas esferas, tendo em vista que o indivíduo ele não é apenas um corpo biológico, ele é um indivíduo. Ele tem vida social, ele tem vida psíquica e afetiva, e ele é um corpo. Então, a Faculdade de Medicina precisava dar para os médicos essa formação completa. E a Santa Casa já foi organizada com essa perspectiva. Então, ela tinha 3 eixos naquele momento: um eixo clínico, biológico, um eixo da psicologia médica, que já começava no primeiro ano e seguia ao longo do curso, e o eixo da medicina social, que também começava no primeiro ano e seguia ao longo do curso. Então isso era algo que atraía muito a gente naquele momento, porque era o que havia de mais novo. Então havia um desejo da maior parte dos candidatos de entrar na Santa Casa, por conta desta característica bastante diferente naquele momento dos cursos da Escola Paulista e do curso da Faculdade de Medicina da USP. Eu sempre me meti em muitas coisas, então a minha rotina era falta de rotina, era milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quer dizer, o curso de Medicina é um curso que demanda muito do aluno, porque ele é um curso em tempo integral, 40 horas por semana nos primeiros anos, e depois passa a ser um pouco mais durante o internato, com os horários de plantão e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisava desenvolver outras coisas, não é? Porque você entra na faculdade com 17 anos e você precisa cuidar de você como pessoa. Então, nós tínhamos na faculdade, naquele tempo, o coral, que era uma atividade extremamente boa, porque nos possibilitava sair um pouquinho daquela rotina dos estudos e fazer algo prazeroso, e que, do ponto de vista cultural, também era importante, porque nós fomos absolutamente privilegiados. Nós tivemos como maestro do coral naquele tempo Samuel Kerr, que é um músico incrível, extremamente importante, foi depois professor da Escola de Música da Unesp. Ele era naquele tempo já professor da Escola Municipal de Música, e fez uma verdadeira revolução nessa questão dos corais universitários, E nós éramos, então, as pessoas dispostas a fazer essa revolução com ele. Isso por um lado. Por outro lado, havia todas as atividades do centro acadêmico, as atividades políticas. A década de 70 foi a pior época do ponto de vista da ditadura militar no país, mas no interior da faculdade nós tínhamos condições de desenvolver um trabalho político no sentido da política para a educação. Não era política partidária, nunca foi. O centro acadêmico sempre se pautou por travar as lutas para os alunos, para a faculdade, aquilo que ela era relevante. Então eu também, desde que eu entrei, comecei a participar como representante de alunos, primeiro nas séries, depois nos departamentos e finalmente no conselho departamental. Então minha rotina, vamos chamar assim, acadêmica era essa. Era estudar, fazer tudo aquilo que era preciso na faculdade, ter as minhas atividades culturais sempre que possível e as atividades políticas. Tenho interesses, principalmente interesses culturais, que eu acho que foi se perdendo para a maioria dos médicos.
Antigamente, os médicos eram uma parte da elite cultural do país. Hoje eles não são mais, hoje eles são técnicos. Mas naquele momento a gente cultivava muito música de boa qualidade, artes plásticas. Eu continuo gostando e fazendo isso até hoje. Então sempre fui a muitas exposições, aos museus, ópera, concertos de música clássica. Isso continua sendo algo que eu gosto muito de fazer. Infelizmente as novas gerações já não têm esse tipo de interesse, não é? É menos frequente do que era antigamente. Antigamente todo médico tinha esse tipo de interesse e vocação para as coisas da cultura. Hoje isso desapareceu. A minha turma é uma turma interessante, uma parte importante dela permaneceu aqui na faculdade. Aliás, é a característica das primeiras turmas, não é? Quer dizer, se você considerar que nós éramos da 8ª turma, isto nos coloca bem no início da faculdade. Quer dizer, quando nós entramos na faculdade, todas as turmas ainda estavam aqui, seja na graduação, seja fazendo residência médica. Então, é uma condição muito diferente da que você passa a ter ao longo do tempo, porque é óbvio que a faculdade não vai absorver, nem o hospital, todos esses ex-alunos. Mas as primeiras turmas tiveram uma retenção muito grande dos seus ex-alunos no seu corpo clínico e como professor. Então a minha turma ainda viveu essa situação. Então eu tenho vários colegas de turma que ainda permanecem aqui na faculdade como professores, né? Inclusive eu tenho um colega de turma, Luiz Arnaldo Zutan, que foi diretor da faculdade. Então nós temos foi uma turma ainda nesse clima de uma escola no seu começo, onde tudo era muito familiar, era muito doméstico, vamos chamar assim. Todo mundo se conhecia, todo mundo interagia. Então foi uma turma interessante nesse sentido. Até hoje a gente conserva vários amigos e nos reunimos sempre que possível, a cada ano, para encontrar todo mundo. Então foi uma turma bastante interessante. Eu fiz residência em medicina social porque quando eu entrei na faculdade eu achei que eu fosse fazer psiquiatria. Era o que eu gostaria de ter feito ao entrar. Eu imaginei que era isso que eu queria fazer. Porque eu achava que a psiquiatria trazia um outro olhar para a questão da saúde que era mais amplo do que a simples visão biológica. Então, durante os primeiros 4 anos da faculdade, eu fui monitora de psicologia médica, eu fiz plantão em hospital psiquiátrico, eu fui estagiar num hospital super interessante dentro da perspectiva de psiquiatria social que havia em Porto Alegre, nas minhas férias do 4º ano. Eu participei de seminários, eu fiz toda uma formação paralela, supondo que eu fosse fazer psiquiatria. Ao começar o internato, no 5º ano, eu já fiquei em dúvida. Eu comecei a perceber que eu gostava intelectualmente da questão da psiquiatria, mas que talvez eu não quisesse ser psiquiatra como prática profissional. E eu gostei demais, foi o meu primeiro estágio de internato no Hospital Emílio Ribas, de doenças infecciosas. Eu adorei a clínica de doenças infecciosas, porque ela era tão interessante quanto a clínica médica, só que com uma grande vantagem. A maior parte das doenças é aguda. Ou a pessoa morre ou ela se cura. Elas não são doenças crônicas que você tem que seguir aquele paciente pela vida, né? Então, isso eu achava muito mais interessante, essa condição de lidar com doenças agudas. E gostei demais do estágio, gostei demais do tema, e a partir daí comecei a me interessar muito por epidemiologia e por saúde pública. E aí, quando chegou no 6º ano, eu decidi que eu ia fazer, então, a minha residência em medicina social, né? Que era o campo da saúde pública, que era possível cursar, então, na residência médica. Uma vez decidido isso, foi natural que ao fazer meu mestrado e meu doutorado eu continuasse nessa linha.
Haviam 2 programas naquela época de pós-graduação com mestrado e doutorado aqui em São Paulo, os 2 da USP. Um na Faculdade de Medicina, que chamava então Medicina Preventiva, e outro na Faculdade de Saúde Pública, que chamava Saúde Pública. Eu preferi ir para a Medicina Preventiva porque era um grupo mais forte do aspecto teórico e de pesquisa, que eram as coisas que eu gostava. Então eu escolhi fazer a minha pós-graduação lá na Medicina da USP por conta disso. Era um grupo extremamente importante do campo da saúde coletiva no Brasil e com este viés da formação teórica muito sólida e do desempenho em pesquisa, que eram coisas que eu gostava e que aqui nós tínhamos muito pouco. A Santa Casa sempre foi uma escola marcada pelo caráter assistencial, pelo fato de ser uma escola dentro de um hospital e de um grande hospital comunitário, a maior relevância sempre foi dada à assistência. Essa é a grande tarefa da Santa Casa e, portanto, era a grande ênfase na nossa formação. Era nos tornarmos bons médicos, bons profissionais. Enquanto na USP você já tinha, pelo fato de ser uma escola muito mais antiga e com uma tradição de estar dentro da universidade, uma ênfase muito grande na formação teórica e na pesquisa, coisas que aqui a gente não tinha. Então eu fui buscar na minha pós-graduação aquilo que aqui a gente não tinha, pelo menos com a intensidade que era possível ter lá na Faculdade de Medicina da USP. Trabalhar com saúde coletiva é em si muito gratificante, porque você pode colocar no seu trabalho todos aqueles ideais políticos que marcou a geração dos anos 60 e dos anos 70. A gente acreditou, num certo momento, que era possível mudar a sociedade e transformar o mundo num lugar melhor. Hoje, nós estamos vivendo a ressaca disso, né? Chegando na idade que eu tenho hoje, 66 anos, eu já não posso mais ter muita expectativa com relação a isso, porque a gente está andando para trás, em vez de andar para frente, né? A gente já teve uma situação melhor de avanço social, no momento no Brasil é extremamente desastroso o que está acontecendo no campo social. Mas, mesmo assim, se eu olhar o que era o Brasil até os anos 70 e o que foi possível fazer mais recentemente com a criação do SUS, com a implementação de políticas sociais realmente comprometidas com a vida das pessoas, eu diria que se por um lado a minha geração está um pouquinho frustrada com o desdobramento que as coisas tiveram mais recentemente, por outro a gente tem muito do que se orgulhar. No meu campo em particular, que é a epidemiologia dentro da saúde pública, nós como geração, eu e os meus colegas das mais diferentes faculdades de medicina do país e depois de outras áreas da saúde também, construímos, através da nossa associação científica, uma série de mudanças para o país que estão aí e vão continuar. Então, só para dar um exemplo, todo o sistema de informação em saúde que o Brasil tem hoje e que é um dos melhores do mundo. As pessoas não têm ideia do tanto que se faz e se faz bem no país nesse aspecto. Nós ajudamos a criar. Nós ajudamos a criar no Ministério da Saúde toda a secretaria do que hoje se chama Secretaria de Vigilância em Saúde, quer dizer, toda a parte de práticas epidemiológicas, controles de doenças. O Brasil avançou muito nesse aspecto. O Brasil é o terceiro país em termos de produção científica nesse campo. A gente só está atrás dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então o Brasil tem uma tradição de saúde pública de excelente qualidade. Então nesse aspecto, eu tive ao longo da minha vida profissional uma série de êxitos, eu diria, né? Não só individualmente, mas coletivamente, né? Individualmente, eu poderia dizer que eu ganhei a medalha Oswaldo Cruz, que é a maior comenda da área da saúde no Brasil. Eu tenho reconhecimento da Organização Pan-Americana de Saúde pelo fato das contribuições que dei à saúde pública no Brasil e no continente. Eu fui da diretoria da Associação Internacional de Epidemiologia, que é a associação
da minha área, então eu me considero uma pessoa bastante realizada do ponto de vista profissional e bastante reconhecida, né, pelos meus pares. O século XX, depois dessa segunda metade, é o século do avanço tecnológico, não é? Isso acontece em todos os campos. A minha única preocupação, pensando no lado assistencial e pensando na formação, é que muitas vezes essa tecnologia ela é tomada de maneira absoluta, como se ela fosse um valor em si, e não como um instrumento para melhorar a prática. Então eu acho que se por um lado nós avançamos muito na possibilidade, principalmente de diagnosticar e de tratar doenças, e isso se deve em grande parte ao avanço tecnológico que houve no campo da saúde, por outro lado, isso muitas vezes leva a um tecnicismo que é ruim. Quer dizer, aquele médico que se deixa levar apenas pela tecnologia e deixa um pouco de lado a arte de diagnosticar e curar, que é o centro da medicina, ele não vai ser um bom médico, né? Então eu acho que você vive hoje uma contradição. Se por um lado você tem muito mais recursos, por outro muitas vezes você se deixa dominar por esses recursos. E isso é ruim, em qualquer campo, mas na medicina em particular. Porque na hora que eu começo a substituir o contato do médico com o paciente, ou tirar uma história adequadamente, ouvir o paciente, entender quem ele é, entender a doença nele, e eu substituo isso pelos resultados dos exames que eu solicito e que eu tenho acesso hoje com essa oferta tecnológica, eu erro na maior parte das vezes. Eu não vou ter um resultado tão bom quanto essa tecnologia poderia estar indicando. Então, acho que a gente tem um pouco essa necessidade de, na formação dos médicos, trabalhar adequadamente essa incorporação tecnológica, né? Porque é óbvio que os médicos, em geral, têm uma visão muito positiva de progresso, né? Tudo que é novo é visto como melhor. Nem sempre é assim, nem sempre o novo é melhor. E isso se aplica principalmente no campo dos medicamentos. A indústria farmacêutica, ela lança o tempo inteiro novos produtos para se valer das leis de patentes, mas nem sempre o último é melhor do que aquele que já existia. E, no entanto, os médicos são levados a acreditar que se é mais novo, se é mais moderno, é melhor. E com isso você tem, às vezes, situações não tão boas do ponto de vista de tratamento, né? Já no ensino, eu acho que é o contrário, a gente não está incorporando as tecnologias que a gente vivia. Nós temos hoje muito mais recursos, principalmente as tecnologias de informática, que poderiam tornar o ensino extremamente mais atraente e mais centrado na formação e menos nos conteúdos e na informação. E a gente está usando muito pouco. Eu acho que ainda o ensino superior no Brasil, de modo geral, incorporou muito pouco as tecnologias que estão disponíveis na área da educação. Como em qualquer profissão, porque às vezes há um certo endeusamento da profissão médica, né? Ela é igualzinha a qualquer outra. Eu acho que o que é importante é você ter uma formação sólida, ou seja, você ter domínio do seu conteúdo, você realmente está preparado, você precisa continuar se atualizando para o resto da sua vida, porque a velocidade com que os conhecimentos são produzidos hoje é algo impensável, né? Mesmo para o período que eu fiz a faculdade, o que mudou de lá para cá é impressionante. Você precisa ter ética, ou seja, você precisa ter um comportamento moral incontestável, ou seja, você está numa posição, e médicos aí sim, nisso é particular da profissão, desde o começo da sua prática, você tem uma possibilidade de invadir, entre aspas, o outro. Você examina as pessoas, você toca as pessoas, você conhece intimamente as pessoas, o que te dá muito poder sobre elas. Então, se você não tiver um comportamento absolutamente correto e ético, você jamais será um bom profissional, não é?
E, em terceiro lugar, eu acho que a gente tem que se preocupar com os indivíduos na sua totalidade. Então, essa ideia de que quem está na minha frente não é apenas um corpo biológico com uma queixa ou com um sintoma, mas é uma pessoa. E essa pessoa tem uma vida, ela existe como pai, como irmão, como filho, como profissional. Se eu não entender isto tudo, eu não consigo ser um bom profissional médico. Porque a doença é uma abstração. O que existe concretamente são os doentes. E cada doente vivencia a doença de uma maneira. Então, se eu não tiver essa compreensão e se eu não conseguir enxergar isso, eu não vou ser bom profissional. Então, acho que essas são as coisas fundamentais. A faculdade é um vício, eu diria. Eu tentei, numa certa altura da minha vida, sair daqui e fiz concurso na USP, quase cheguei aí. E na hora de ir eu não consegui ir. Por quê? A gente tem um vínculo afetivo com essa escola que é muito forte. Talvez pelo fato dela ter tido esse caráter tão familiar no seu começo, né? E nós temos sido parte disso. A gente se sentia construindo a escola, na verdade. Então, eu acho que isso faz com que a gente tenha um carinho pela escola, que mesmo nas situações mais difíceis, e essa atual é uma das situações muito difíceis pela qual a escola está passando, a gente não considera a possibilidade de sair, de buscar outro lugar para fazer a vida profissional. Quer dizer, então para mim é como se fosse um vício, eu não consigo me imaginar fora da Santa Casa, né? Embora eu tive inúmeras oportunidades para estar. E fui, recentemente mesmo, eu estava emprestada, né, para CAPES, trabalhando em Brasília, então tem esses momentos de você se afastar um pouco, mas sempre com um vínculo aqui. Eu não consigo, é quase que como se fosse impensável para mim uma outra inserção profissional que não fosse aqui.